fofoca de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, de crise na Alep com o governo Raquel Lira, porque deputados estão reclamando do não pagamento das emendas impositivas. E a Câmara Municipal de Caruaru começou a debater a reforma administrativa do governo Rodrigo Pinheiro. Sabe quem vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, o ano mal começou e já temos um ensaio de crise no ar. Eu estou falando do Poder Executivo Estadual e também do Poder Legislativo, ou seja, o governo Raquel Lira e a Alep. É o seguinte, é que ontem 30 deputados assinaram um pedido de informação ao governo, né? E aí é o seguinte, por que isso se deu? Bem, basicamente o que ocorreu é que os deputados estão reclamando que o governo Raquel Lira não está pagando as emendas impositivas. E o nome já diz, se a emenda é impositiva, ela em tese tem de ser paga. Elas deviam ser pagas até o dia 30 de dezembro. O que ocorreu foi o seguinte, o governo Raquel Lira já pagou 43 milhões de reais dessas emendas, mas elas têm um total de 188 milhões de reais. Então o que ocorreu foi que alguns liderados da casa, enfim, alguns deputados da casa já se chatearam, começaram a fazer reclamações e aí se reuniram e encaminharam esse pedido de informação ao governo. O detalhe é que esse pedido tem 30 dias para que o governo responda, ou seja, o governo vai precisar explicar o que ocorreu. Além disso, também foi encaminhado um pedido ao TCE, o Tribunal de Contas do Estado, né, um pedido de auditoria especial nas contas para saber por que as emendas não foram liberadas. Agora vamos lá. Há uma discussão política nisso também, porque dos 30 deputados que assinaram o documento, né, que estavam lá na Assembleia, tiveram pelo menos 3 que estavam também por lá, mas não assinaram. E eles são o Joãozinho Tenório, que é do PRD, também o Henrique Queiroz Filho, do PP, e a Socorro Pimentel, do União Brasil. Eles são governistas, deputados governistas, e claramente não assinaram. A discussão é a seguinte, é que o governo, segundo a oposição, tratou de fazer um acordo, disse que ia liberar essas ações, essas emendas, aliás, e até agora não cumpriu a sua parte. E o que diz o governo, pelo menos os deputados governistas, é que a governadora está liberando sim as emendas, tem boa vontade para fazer isso, e às vezes é a questão de burocracia mesmo, algumas coisas não conseguem ser liberadas se não houver um projeto, enfim, há uns trâmites. E é sobre isso, é por isso que haveria aí um certo atraso. O ponto é o seguinte, é que a relação da governadora com a casa estava nos últimos tempos pacificada. O que ocorre é que agora há uma chance de judicialização, ou seja, os deputados estão fazendo um caminho que é o seguinte, primeiro, como eu falei, pedindo informação ao governo, levando também para o TCE, que é um órgão de fiscalização, a avaliar o cenário. E depois pode haver, aí sim, uma judicialização dessas questões. Como eu disse, como a emenda é impositiva, e o nome já diz, ela deveria ser paga. Por isso que há uma possibilidade de judicialização. Só que, se ocorrer a judicialização, você vai ter aí um embate entre executivo e legislativo no judiciário, e aí estabelecendo aí uma crise política mesmo entre os poderes. O mais comum é que a governadora deva tentar evitar isso, até porque, como eu disse, nos últimos tempos na casa a coisa estava mais tranquila, né? Inclusive porque a governadora não interferiu, ao que se sabe, nas últimas eleições agora na casa, né? Nessas eleições que foram agora dia 2 de dezembro, por ocasião da anulação da eleição anterior, mas o governo Raquel Lira não interferiu não, tanto que quem ganhou a eleição para a primeira secretaria foi alguém do PSB, o Francimar Pontes, com o apoio do PP, que é o principal partido da base da Raquel Lira, ou seja, foi uma questão entre os deputados. E mesmo Álvaro Porto, que é do partido da governadora, mas não anda muito na cartilha dela, ele tem tido uma boa relação com o executivo sim, então, ou seja, a casa vinha relativamente pacificada, mas iniciando agora janeiro e com essa situação, vamos ver como que os bombeiros do Palácio, né, essa Casa Civil, a articulação e a própria governadora vão entrar em campo aí
para apagar esse incêndio ou não. Mas aí a conferir. Falando em casa legislativa, nós também teremos movimentação em Caruaru hoje. O governo municipal, Rodrigo Pinheiro, está mandando para casa o projeto de reforma administrativa, também de alteração do salário mínimo, enfim. E é o primeiro momento que a casa vai se reunir, né, para discutir agora em 2025 nessa nova composição, a composição atual que veio agora das urnas. O mais comum, obviamente, é que o projeto passe, né, em sua totalidade, provavelmente com o voto de todos os vereadores, é o mais provável, mas, claro, discussões, apesar de administrativas, são também políticas, e se são políticas, a gente precisa ficar atento, né, a como é que isso vai passar na casa, quais os projetos, quais aí os vereadores que vão estar em sintonia, quem vai propor alguma alteração, enfim, vamos ver também como será o desenho do governo municipal com a reforma administrativa proposta pelo prefeito. Mas isso também vai entrar em discussão e a gente vai acompanhando isso tudo e voltaremos aqui para fazer mais comentários, se Deus quiser, amanhã. Zap Zap da Cidade. No Zap Zap.